Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar então a falar sobre o bem-estar dos animais de produção. Inicialmente, vamos falar sobre as aves, e aí nas aves a gente vai diferenciar aves de corte de aves de postura, porque a forma de produção desses animais é bem diferente. E o comprometimento ou o respeito ao bem-estar também difere de acordo com o processo de produção. Inicialmente, então, falando sobre frangos de corte, vamos comentar alguma coisa sobre a questão do comportamento normal dessas aves. Então, nas aves, e aqui vale tanto para frango de corte como para ave de postura, limpar as penas, espreguiçar-se, abrir as asas, ciscar e correr, são considerados comportamentos naturais a essa espécie. Como a gente viu em relação às 5 liberdades, a presença dos comportamentos naturais da espécie é positivo e recomendável para a manutenção do bem-estar desses animais. Por outro lado, as reações de agressividade, tais como ameaça, perseguição, monta e as bicadas em outros animais, que normalmente está relacionado a ambientes estressantes, e em casos graves pode chegar a provocar mutilações nesses animais, claro que é negativo ao bem-estar deles, e como tal deve ser evitado. Em relação à alimentação dessas aves de corte, elas devem ter alimentos disponíveis em quantidade adequada que satisfaça as necessidades nutricionais delas. Essa dieta ela tem que ser controlada, também para evitar um ganho de peso excessivo nesses animais, porque isso pode levar a comprometimento, principalmente em relação à locomoção e a anomalias nos membros, o que também seria negativo ao bem-estar. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração, e aqui não apenas, vocês vão ver nos próximos slides, quando a gente falar das outras espécies, não apenas em aves, tá? Mas em todos os animais de criação, a ração não pode conter proteína derivada tanto de mamífero como de aves, com exceção dos ovos. Além disso, também é proibido o acréscimo de antibióticos a esses alimentos com a finalidade de acelerar o crescimento desses animais. Os antibióticos eles só podem ser administrados em casos de necessidade para tratamento de algum eventual quadro de doença, quadro mórbido. E aí, por que a gente não usa a proteína animal na alimentação desses indivíduos? Qualquer produto que contenha na sua composição proteína e gordura também de origem animal, eles são proibidos, tanto para a alimentação de ruminantes, suínos, como de aves. Tá? O principal motivo disso é o risco para a sanidade do rebanho, como um todo, do rebanho nacional. Algumas doenças que podem decorrer do uso dessas proteínas são o botulismo e principalmente a chamada encefalopatia espongiforme bovina, que popularmente ficou conhecida como doença ou mal da vaca louca. A alimentação dos ruminantes especificamente, usando subproduto de origem animal, é proibida desde 2004 pela publicação da Instrução Normativa número 8 daquele ano. Foi quando ocorreu aquela crise europeia do mal da vaca louca. A partir daquele momento se proibiu o uso de proteína de origem animal e também de gordura na alimentação de qualquer animal que se pudesse ser
destinado à alimentação humana, principalmente em função da questão do mal da vaca louca. Então, em função da ocorrência da encefalopatia espongiforme bovina, que ocorreu inicialmente na Europa, e a proibição do uso das farinhas de origem animal nas rações para alimentação animal, os frangos eles devem ser alimentados somente com dieta com ingredientes de origem vegetal. Além da questão do mal da vaca louca, falando agora especificamente dos frangos, em função de normas religiosas, especificamente para o mercado do Oriente Médio, que é um dos principais mercados de venda dos nossos frangos de corte para exportação, é o Oriente Médio, alguns critérios para a produção desse frango, como, por exemplo, a forma do abate, que a gente vai falar futuramente na próxima aula. Além disso, também há a proibição do uso de farinha de origem animal nas rações para esses animais, por uma questão, além da questão sanitária, do mal da vaca louca e do botulismo, também uma questão religiosa que impede que esses animais recebam proteínas de origem animal. Continuando então, depois desse adendo, com o bem-estar dos frangos de corte, em relação ainda aos alimentos, o espaço para a alimentação desses animais e o número de comedouros, ele deve ser calculado de forma que seja suficiente para permitir o acesso de todas as aves a essa ração, sem a indução de competitividade, evitando que ocorram as brigas. Tá? Então, se houver competitividade pelo acesso ao coxo da alimentação, isso pode levar a brigas e, consequentemente, a lesões a essas aves, o que vai comprometer o bem-estar. Então, isso deve ser calculado, a quantidade de aves que vão estar naquele galpão e a quantidade de comedouros para evitar que isso aconteça. É óbvio, por uma questão de sanidade, que esses comedouros eles têm que estar sempre limpos, secos e bem conservados para evitar contaminação da alimentação. E a comida, ela tem que estar sempre por perto, ou seja, os comedouros eles devem ser colocados a uma distância tal que as aves não devam ter que caminhar mais do que 4 metros para acessar esse alimento. Essa é a distância máxima que o comedouro deve estar das aves. Então, a cada 4 metros tem que ter um comedouro para que elas possam acessar e não precisem se deslocar mais do que essa distância para chegar na comida. Isso é o mínimo de distância que deve... é o máximo de distância que deve ter, é o máximo que elas devem poder percorrer para chegar na comida. Em relação à fonte de água, também os bebedouros têm que estar em quantidade suficiente para evitar também a questão da disputa, da competição por esse acesso a esses bebedouros, e numa altura adequada para o tamanho e para a idade das aves naquele galpão. Então, as aves elas têm que estar separadas por tamanho, por idade, e os comedouros nesses locais têm que estar numa altura adequada que as aves alcancem sem ter que fazer muito esforço para poder ingerir essa água. Uma outra preocupação que deve existir em relação à água é que ela não deve vazar dos comedouros para evitar que a cama dessas aves, que está espalhada no ambiente ali, fique molhada e isso pode trazer, em função da umidade, problemas sanitários também. A água, então, a gente já colocou, ela deve estar em quantidade suficiente e também em qualidade, ou seja, tem que ser uma água potável, tem que ser uma água fresca, tem que ser uma água limpa, para que essas aves tenham interesse pela água. Se a água estiver muito quente ou se a água estiver muito suja, as aves vão evitar de tomar essa água. E isso pode levar a um problema de desidratação, a um problema sanitário, comprometendo o bem-estar dessas aves. Então essa preocupação tem que ser levada em consideração também.
A proteção para isso, né, para que isso aconteça, deve-se proteger esses bebedouros da insolação direta, tanto da água que está no coxo para elas tomarem, como também no armazenamento dessa água na caixa d'água. A caixa d'água deve estar protegida da insolação para evitar que essa água chegue nos bebedouros numa temperatura inadequada para essas aves. As instalações elas têm que ser confortáveis. As aves elas devem ter condições dentro do galpão de expressar os comportamentos naturais para evitar as situações de estresse. Essa preocupação envolve, claro, o enriquecimento ambiental. A gente falou sobre o enriquecimento ambiental, principalmente quando a gente falou na bioética, em relação aos animais de zoológico. E o enriquecimento ambiental é uma preocupação também em relação ao bem-estar das aves dos animais de produção como um todo. Então, para enriquecer o ambiente dos frangos de corte, uma das preocupações deve ser a instalação de poleiros que têm que ser apropriados ao tamanho e ao peso dessas aves, para que esses poleiros suportem o peso dessas aves e para que elas possam exercer o comportamento natural, que é o de ficar em locais mais altos, o de modificar a posição onde elas estejam. Além disso, elas também têm que ter liberdade de movimento. Elas devem conseguir, como a gente viu ali no primeiro slide, estabelecer aqueles movimentos que são típicos do comportamento dessas aves. Então elas têm que poder estar em pé, normalmente, se virar, esticar as asas, sem que elas tenham dificuldade para isso. Então, a quantidade de aves que vão estar dentro do galpão tem que ser a quantidade máxima para que todas as aves tenham a possibilidade de ter esse tipo de movimento, ter esse tipo de comportamento para evitar comprometimento do bem-estar. Os pisos e as camas para esses animais também são uma preocupação. Os pisos de concreto, eles são mais fáceis de limpar, são melhores do que o de chão batido, em função até da questão de higiene, né? E é proibido o alojamento de frangos de corte em gaiolas ou em instalações que o piso seja feito de arame ou de ripa, o que causa problema no apoio dessas aves e pode causar lesão nas patas dessas aves. Então tem que ser de concreto, de preferência, ou de chão batido, desde que mantido sempre limpo. Piso de arame ou de ripa, como a gente vê muitas vezes nessas criações domiciliares, né, de subsistência, isso não deve ser aceito nos aviários de produção. A qualidade da cama é outro fator que deve ser levado em consideração e que deve fazer parte da preocupação do produtor. Uma das coisas que deve ser levada em conta é a preocupação em enriquecer essa cama com grãos e palhas curtas ou com outro tipo de material comestível. Isso, além de ajudar no conforto dessas aves, vai estimular essas aves a ciscar e bicar, que são, como a gente viu no primeiro slide, comportamentos naturais da espécie, além do que tem a função de prevenir o crescimento excessivo tanto de bico como de unha, o que pode trazer problema tanto para as aves se alimentarem como para elas poderem se deslocar dentro do galpão e facilitando também lesões tanto nas próprias aves no momento delas se limparem, como no momento de uma briga, eventualmente. Isso pode levar a lesões. Um outro aspecto que deve se tomar cuidado é com relação à umidade e à limpeza dessas camas e desses pisos, né? A umidade e a sujeira podem levar a queimaduras tanto nos joelhos como nas patas dessas aves. Essas lesões elas vão induzir dor, podem haver ferimentos que vão tanto facilitar o aparecimento de infecções internas por abrir uma porta de entrada nessas feridas, como a própria dificuldade na movimentação desses animais.